Boa noite a todos, eu sou Victor Emanuel Vilela Barbuí e agora darei início à segunda aula do nosso curso sobre as fontes do integralismo, em que tratarei de Aristóteles e de sua filosofia. Bem, antes de discorrer sobre Aristóteles e seu pensamento, reputamos ser oportuno apresentar um panorama da filosofia grega até o estagirita, Aristóteles, que é, em nosso sentir, o maior dos filósofos helenos e que foi chamado o filósofo por ninguém menos que Santo Tomás de Aquino, maior teólogo e filósofo de toda a cristandade. Por questões de tempo, dividimos o referido panorama em duas partes. A primeira delas sobre os chamados filósofos pré-socráticos e a segunda sobre Sócrates e Platão. Esta primeira parte, que iniciaremos hoje, será subdividida em duas outras partes. A primeira delas sobre o pensamento grego, das origens até os Eleatas, e a segunda sobre o mesmo pensamento desde Empédocles até os sofistas. Entendemos, a exemplo de Michele Federico Sciacca, que filosofar é uma atitude natural do homem e que todos os homens, ao menos implicitamente, são filósofos, uma vez que todos têm capacidade de refletir, e acrescentamos nós de buscar a verdade, verdade cujo conhecimento é, em nosso sentir, o fim ou escopo da filosofia. Considerando que o termo filosofia, de philos e sofia, significa amor à sabedoria, reputamos, ainda como Sciacca, que esta é uma exigência comum a todos os entes racionais, posto que todos amam o saber, não tendo, aliás, limites à sede de saber humana. A nossa mais urgente exigência é conhecer a nós mesmos e conosco o mundo em que vivemos. Conhecer, porém, a essencialidade nossa e das coisas, isto é, saber quais são os primeiros princípios de nossa existência e da realidade integral, total. Por isso, como frisou Sciacca, nós, mais que a conhecer tudo, saber quantitativo, aspiramos a conhecer aquelas verdades essenciais ou primeiras que tornam tudo inteligível, ainda que muitas coisas permaneçam ignoradas. Saber qualitativo. A ciência dos princípios chama-se metafísica ou filosofia primeira. Historicamente, seu primeiro problema é aquele do mundo e de sua ordem, cosmos, que remete a um princípio ou a vários princípios. Entendemos que, diversamente do que julgam alguns, o pensamento oriental, aliás riquíssimo, contém sim algo que pode ser considerado uma filosofia, de modo que, se escrevêssemos uma história da filosofia, esta, do mesmo modo que a história da filosofia do padre Leonel Franca, ou aquela de Gonzague Truc, ou ainda aquela de Jaime Balmes, certamente conteria uma seção a propósito da filosofia oriental. Aliás, a seção de nosso livro, dedicada ao pensamento oriental, seguramente seria maior do que aquela das obras de história da filosofia do padre Leonel Franca, de Gonzague Truc e de Jaime Balmes. E nela o grande sábio chinês Confúcio ocuparia lugar de particular relevo.
A propósito, recomendamos a todos a leitura da obra A Filosofia Social e Política do Confucionismo, do Frei Doutor João Batista Calcetzien, em que este, aliás, demonstra que há uma grande afinidade entre as doutrinas sociais e políticas de Confúcio e a doutrina social da Igreja. O reverendíssimo Frei João Batista Calcetzien, da Ordem dos Frades Menores, também conhecida como Ordem dos Franciscanos, foi, dentre outras coisas, vigário delegado do Vicariato Apostólico de Fengxiang, presidente da Academia Católica Chinesa e, é claro, um dos maiores conhecedores do pensamento de Confúcio, já nascidos, assim como um poliglota emérito, dominando diversos idiomas, entre eles o português. Em meados da década de 1940, ele esteve no Brasil e no dia 17 de março de 1945 fez uma belíssima conferência sobre o confucianismo ou confucionismo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, sob o patrocínio da Academia de Letras da Faculdade de Direito e da Juventude Universitária Católica. O texto de tal conferência foi, aliás, publicado no mesmo ano pela Arcádia, editora da revista de mesmo nome, órgão da Academia de Letras da Faculdade de Direito, e do mesmo modo que esta, presidida então por Genésio Pereira Filho, integralista e sobrinho por afinidade de Plínio Salgado e Ribeiro Couto, e como primeiro natural de São Bento do Sapucaí, nos cimos do lado paulista da Serra da Mantiqueira. Concluiremos estas breves palavras a respeito de Confúcio, chamado por alguns o Sócrates da China, citando um trecho da obra do jesuíta italiano Matteo Ricci sobre a entrada da Companhia de Jesus e da cristandade na China, escrita entre 1608 e 1610. Abre aspas. O maior filósofo entre eles é Confúcio, que nasceu 551 anos antes da vinda do Senhor ao mundo e viveu mais de 70 anos de uma boa vida, ensinando esta nação com palavras, obras e escritos. De todos é tido e venerado como o mais santo homem que teve o mundo. E, na verdade, naquilo que disse e na sua boa maneira de viver, de acordo com a natureza, não é inferior aos nossos antigos filósofos, excedendo a muitos deles, fecha aspas. A filosofia na Hélade nasce como problema da origem do mundo, das coisas, e seus primórdios coincidem com as cosmologias míticas. Os antiquíssimos helenos se exprimiam por meio de imagens, mas a linguagem poética e simbólica das suas imagens preparou as construções filosóficas por conceitos. Como observou Rodolfo Mondolfo na obra O Pensamento Antigo, em seu início, a filosofia grega encontra-se frente ao bastante discutido problema das origens, que se refere, sobretudo, às relações da ciência e da filosofia helênica com a anterior sabedoria oriental. As grandes civilizações do hoje chamado Oriente Médio, como a sumérica, a caldaico-babilônica, a iraniano-persa,
a fenícia e a egípcia, inegavelmente exerceram influxos, por todos reconhecidos, sobre a cultura helênica em diversos campos, da técnica e da arte aos mitos e ideias religiosas e morais. A propósito, já autores como Heródoto, Platão, Aristóteles, Eudemo e Estrabão afirmavam provir dos caldeus, egípcios e fenícios algumas das ciências posteriormente cultivadas pelos gregos, a exemplo da astronomia, da geometria e da aritmética. A cultura histórica do século XIX, contudo, afirmou que o pensamento oriental não podia dar aos gregos algo que ele mesmo não possuía, isto é, o espírito científico e o processo lógico da pesquisa. Estudos mais recentes, todavia, revalorizaram a antiga ciência oriental, demonstrando que, diversamente do que se costumava afirmar no século XIX, nela não havia apenas técnica dirigida a fins práticos e utilitários, mas também, por vezes, um interesse científico desinteressado, uma certa tendência à generalidade e um encaminhamento à racionalidade. E junto a esses inícios de pesquisa científica, reconhecidos, por exemplo, entre os caldeus, em particular no campo da matemática e da astronomia, e entre os egípcios na medicina, admitindo-se também nas culturas do Oriente a existência de conceitos por vezes envoltos em formas míticas, mas inegavelmente capazes de desenvolvimentos filosóficos. Isto posto, cumpre ressaltar que, embora as civilizações do Oriente Próximo tenham inegavelmente exercido influência sobre a cultura grega, é totalmente falsa a tese de que a filosofia helênica seja uma mera derivação do pensamento de tais civilizações. Como restou dito há pouco, a filosofia surgiu na Grécia como problema da origem do universo e seus princípios coincidem com as cosmologias míticas. A propósito, o mito tem um certo parentesco com a filosofia, e o próprio Aristóteles escreveu na Metafísica que o amante do mito é, de certo modo, também um filósofo, já que o mito se compõe de maravilhas e o princípio da filosofia, como escreveu Platão no Teeteto, não é senão o maravilhoso. Homero, o educador da Hélade, no justo mote repetido, dentre outros por Platão, aludiu na Ilíada ao, abre aspas, oceano gerador dos deuses e Tétis mãe. Fecha aspas, retomando o mito de que o cosmos derivaria de um princípio aquoso, já sustentado pelos egeus e antes deles pelos caldeus e egípcios. A propósito, podemos encontrar, por exemplo, em antigos papiros egípcios, os seguintes dizeres. Abre aspas. No começo era Nun, massa líquida primordial, em cuja infinita profundidade flutuavam confusos os germes de todas as coisas. Quando o sol começou a brilhar, a terra foi aplainada e as águas separadas em duas massas distintas. Uma gerou os rios e o oceano. A outra, suspensa no ar,
formou a abóbada celeste, as águas do alto, nas quais astros e deuses, transportados por uma corrente eterna, se puseram a navegar. Fecha aspas. Se, como vimos há pouco, Homero já tratou do problema das origens do cosmos, Hesíodo o abordou com muito mais profundidade e, como anotou Michele Federico Sciacca, o problema cosmológico tem nele já um acento de impostação filosófica, incluindo sua teogonia uma profunda cosmogonia. Segundo Hesíodo, abre aspas, antes de todas as coisas surgiu o caos. Depois Geia, terra, de amplo seio, assento sempre firme de todos os imortais que habitam os cumes do Olimpo, e o Tártaro tenebroso nos recessos da terra espaçosa, e Eros, o mais belo dos deuses imortais, fecha aspas. Este trecho da cosmogonia de Hesíodo, aliás, foi citado por Platão pela boca de Fedro no diálogo O Banquete ou Simpósio. A filosofia grega, propriamente dita, se iniciou na Jônia, na Ásia Menor, mais precisamente na cidade de Mileto, no século VI a.C., com o filósofo, político, matemático e astrônomo Tales, considerado um dos 7 sábios da Grécia. Por ter florescido na Jônia, a escola filosófica iniciada por Tales ficou conhecida como Escola Jônica, e por ser Mileto, a pátria dos principais expoentes de tal escola, ficou esta também conhecida como Escola de Mileto. Assim como todos os demais filósofos gregos anteriores a Sócrates, Tales e os demais representantes da chamada Escola Jônica, ou Escola de Mileto, são chamados de pré-socráticos, expressão que, aliás, também se aplica a alguns contemporâneos de Sócrates, chamados pré-socráticos em virtude do tema e do caráter de sua especulação. Dos filósofos da escola jônica não nos chegaram quaisquer obras completas, mas apenas fragmentos e referências em escritos de Platão, Aristóteles, Teofrasto, Cícero, Plutarco, Clemente de Alexandria, Diógenes Laércio, Estobeu, Simplício e alguns outros autores gregos e latinos. Como restou dito, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo da Hélade e um de seus 7 sábios, e cultivou não só a filosofia, mas também a matemática e a astronomia. Foi ele, aliás, de acordo com a tradição, aquele que entre os gregos primeiro previu eclipses do Sol e da Lua. Heródoto, aliás, menciona em sua história um dos eclipses previstos por Tales e que ocorreu no momento em que os lídios travavam uma batalha com os medos, levando os primeiros, os lídios, a cessar de combater e a pedir a paz. Segundo algum, Tales era de origem fenícia, e há quem afirme que é possível que tenha viajado pelo Egito, sendo-lhe atribuída, aliás, a introdução da geometria egípcia na Hélade. Entre os autores que afirmaram que Tales era de origem fenícia, se encontram Heródoto,
e também Diógenes Laércio, que afirmou que ele descendia de Agenor, rei da cidade fenícia de Tiro, no atual Líbano, e de seu filho Cadmo, que, segundo a tradição, foi o fundador da cidade de Tebas, na Grécia, não confundir com a cidade de Tebas do Egito, né? E o introdutor do alfabeto fenício na Hélade. Como outros que o precederam, a exemplo de Homero e dos poetas órficos, Tales afirmou ser a água o princípio de todas as coisas. Esta realidade originária foi chamada pelos primeiros filósofos de physis, isto é, natureza no sentido originário do vocábulo, que indica a realidade em seu fundamento. Físicos, portanto, foram chamados todos os primeiros filósofos que desenvolveram esta problemática iniciada por Tales de Mileto. Este último, como notaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, foi com efeito o iniciador da filosofia da physis, ao afirmar a existência de um princípio originário único, causa de todas as coisas existentes, sustentando, como dissemos, que tal princípio era a água. Princípio, em grego arché, não foi um termo utilizado por Tales, tendo sido talvez introduzido por seu discípulo Anaximandro, mas é sem dúvida alguma o termo que indica, melhor do que qualquer outro, o conceito daquele quid de que derivariam todas as coisas. Isto posto, é de notar que, como escreveu Heraldo Barbuí, no ensaio Sombra e Luz da Natureza, os pré-socráticos têm sido habitualmente mal compreendidos e diversas vezes julgados como materialistas ou cientistas embrionários que tão somente anunciaram os progressos da ciência que se desenvolveria depois deles. Como aduziu o autor do Problema do Ser, Heraldo Barbuí, basta, porém, ler os fragmentos dos pré-socráticos para que o sentido do pensamento destes apareça integralmente diverso do que tem sido apresentado pelos autores comuns. Vê-se com efeito, como enfatizou Heraldo Barbuí, que nos chamados pré-socráticos a natureza, a physis, é objeto de intuições cósmicas e profundas, do mesmo modo que se vê a impressionante unidade do pensamento grego, desde Tales até Aristóteles. Anaximandro, filho de Praxíadas de Mileto e também natural desta cidade jônica, viveu entre fins do século VII e o princípio da segunda metade do século VI antes de Cristo, e como seu mestre Tales, foi filósofo, político, matemático e astrônomo. Escreveu uma obra intitulada Da Natureza, que se constitui no primeiro tratado filosófico da Hélade e de todo o Ocidente, e de que temos apenas um fragmento transcrito por Simplício e algumas frases evocadas por Aristóteles. Segundo Anaximandro de Mileto, o princípio não é a água, mas sim o infinito, aperon, isto é, uma natureza infinita e indefinida de que proviriam todas as coisas. Discípulo de Anaximandro foi Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato,
que viveu no século VI e foi o terceiro e último dos grandes filósofos milésios e autor de uma obra filosófica que também se denominou Da Natureza e de que restaram alguns fragmentos. Como seu mestre Anaximandro, Anaxímenes sustentou que o princípio primordial subjacente é único e infinito, mas não o afirmou como primeiro indeterminado, mas determinado, afirmando que ele é o ar. Também da Jônia, porém não de Mileto, e sim de Éfeso, era Heráclito ou Heraclito, que viveu entre os séculos VI e V a.C., e segundo Diógenes Laércio, era da família real de Éfeso e herdeiro do trono de tal cidade-estado, tendo renunciado a este em favor de seu irmão para se dedicar à filosofia. Heráclito desprezava a multidão e era, de acordo com Teofrasto, de temperamento melancólico. Escreveu a obra Da Natureza, de que restaram diversos fragmentos, e pelo estilo de tal obra ficou conhecido como Heráclito o Obscuro. Segundo Heidegger, a opinião comum busca o verdadeiro na diversidade do sempre novo, do que diante dela se dispersa. Não vem do calmo brilho o ouro do mistério que aparece na simplicidade da clareira. E Heráclito disse, no fragmento 9, que os asnos prefeririam os ramos ao ouro. Os asnos prefeririam os ramos ao ouro. Ainda de acordo com Heidegger, o ouro do inaparente aparecer da clareira, contudo, não se deixa possuir, posto que não é algo passível de ser possuído. Nas palavras de Heidegger, esse ouro é o puro acontecer, o acontecer que concede o próprio, e o aparecer inaparente da clareira eflui do resguardo salutar que abriga de modo duradouro o destino. Portanto, no entender do autor de Ser e Tempo, Martin Heidegger, o aparecer da clareira é ao mesmo tempo um velar-se e, nesse sentido, o mais obscuro. E, segundo ele, Heráclito obscuro há de guardar o nome de obscuro também no futuro. No futuro, uma vez que Heráclito é o obscuro, porque questionando, pensa no sentido da luz de clareira. Para Heráclito, o princípio das coisas é o fogo. Em suas palavras, abre aspas, este cosmos, o mesmo para todos, nem algum dos deuses, nem algum dos homens o fez. Pois ele sempre foi e é e será fogo, que se acende e apaga na mesma medida, fecha aspas. Segundo Efésio, esse fogo é, abre aspas, como raio que governa todas as coisas, fecha aspas. E todas as coisas se transformam em fogo, e o fogo se transforma em todas as coisas. E tudo se move continuamente, tudo corre, tudo escorre, tudo flui, pantarrei. Nada permanece fixo e imóvel, tudo muda e transmuta sem parar. Em dois de seus mais célebres fragmentos, lemos os seguintes dizeres. Abre aspas.
Não se pode descer duas vezes ao mesmo rio. E não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne, vem e vai. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio, nós próprios somos e não somos, fecha aspas. Portanto, para Heráclito, o rio aparentemente é sempre o mesmo, mas em verdade formado por águas sempre novas e diversas, que vêm e vão, que sobrevêm e depois se dispersam, num fluxo contínuo, num eterno devir. Portanto, segundo Efésio, não se pode jamais descer duas vezes na mesma água do rio, pois ao se descer pela segunda vez, a água que sobreveio já não é a mesma de antes, e também porque nós mesmos já nos tornamos diversos de como éramos da outra vez em que descemos ao rio. O dever a que tudo está destinado caracteriza-se por um evolver incessante de contrários em perpétua luta entre si, transformação e passagem contínua de um contrário a outro. As coisas frias se aquecem, as quentes se resfriam, as úmidas secam e as secas se umedecem. O jovem envelhece e o vivo morre, mas daquilo que está morto nasce uma outra vida jovem e assim por diante. Há, portanto, segundo Heráclito, uma perpétua guerra entre contrários que se aproximam, e como toda coisa, para o Efésio, só tem realidade precisamente no devir, a guerra entre os opostos se revela absolutamente essencial. Nos dizeres de Heráclito, a guerra é mãe de todas as coisas e de todas as coisas rainha, e destinou uns a serem deuses e outros a serem homens. A uns tornou livres e a outros escravos. Trata-se, contudo, de uma guerra que é ao mesmo tempo paz, assim como de um contraste que é, ao mesmo tempo, harmonia. Com efeito, o perene escorrer de todas as coisas e o devir universal revelam-se como harmonia de contrários e, portanto, como permanente pacificação de beligerantes opostos, perene conciliação de contendores. Destarte, segundo Efésio, a realidade do existir é um desdobramento de opostos e harmonia de contrários. Em suas palavras, abre aspas, tudo que é contrário se concilia, e das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia, e tudo é gerado por meio de contrastes. E o Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra-paz, saciedade e fome. Fecha aspas. Segundo observaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, essa harmonia e unidade de opostos em Heráclito se identifica com o fogo, e é o princípio e, portanto, divino ou Deus, Deus a que o filósofo Jônio chamou uno e sábio, e que, como salientou Frederick Copleston, compreendeu como a razão, o logos universal, a universal lei imanente à totalidade das coisas, que sujeitaria todos os entes à humanidade e determinaria a mudança, o devir constante do universo. Conforme afirmaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, parece que Heráclito acolheu algumas das ideias dos poetas órficos,
como aquela segundo a qual a vida do corpo é mortificação da alma, e a morte do corpo é vida da alma. Com efeito, assim escreveu Heráclito a respeito dos homens. Abre aspas, imortais, mortais, mortais imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Morrendo a vida destes, perdão. Ainda do mesmo modo que os órficos, Heráclito acreditava em castigos e prêmios depois da morte. Nas palavras do filósofo do fogo e do eterno devir, abre aspas, depois da morte esperam pelos homens coisas que eles não esperam nem imaginam. Fecha aspas. Dentre as diversas máximas de grande sabedoria que nos deixou Heráclito, temos esta que é com efeito uma das mais belas sentenças sobre a alma que nos chegaram do antigo pensamento grego. Abre aspas. Jamais poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorra seus caminhos, tão profundo é o seu logos. Fecha aspas. Encerramos estas palavras sobre Heráclito, salientando que no pensamento deste magno filósofo jônio já se encontra presente a ideia de uma lei eterna de que derivariam todas as leis, mais tarde desenvolvida por outros pensadores, a exemplo de Cícero, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Nas palavras de Heráclito, com efeito, se alimentam, abre aspas, todas as leis humanas de uma só, a lei divina, pois tão longe quanto quer, é suficiente para todas as coisas e ainda sobra, fecha aspas. No século VI a.C., enquanto em plena florescência se desenvolvia na Ásia Menor a chamada Escola Jônica, em Crotona, na Magna Grécia, no sul da Itália, surgia outra escola filosófica, esta fundada por Pitágoras e conhecida pelo nome de Escola Pitagórica e também como Escola Itálica. Com Pitágoras, filho de Minesarco, e nascido por volta de 580 ou 570 a.C., na ilha grega de Samos, e passado depois de algumas viagens, talvez ampliadas pela lenda, a Magna Grécia, a filosofia grega estendeu-se do mar Egeu até a Itália meridional. Segundo a tradição, Pitágoras teria estado na Pérsia, onde, de acordo com alguns, teria conhecido o mago Zaratrás, isto é, Zoroastro ou Zaratustra, e também no Egito, na Babilônia, nas Gálias e mesmo na Índia. Pitágoras, que foi, ainda segundo a tradição, um ilustre e notável matemático, organizou sua escola, fundada em Crotona, na atual região italiana da Calábria, à maneira de uma ordem político-religiosa, e lhe legou um corpo de doutrinas cosmológicas e morais. Um dos personagens mais notáveis de toda a antiguidade, Pitágoras faleceu no princípio do século V a.C., segundo a maioria das fontes, na cidade de Metaponto, na Itália meridional, para onde teria fugido de Crotona, depois que os crotonienses, temendo que ele quisesse se tornar tirano de sua polis, incendiaram o prédio em que ele e seus discípulos tinham se reunido. Segundo outras fontes, menos numerosas, porém,
Pitágoras teria perecido nesse incêndio. Como observou Mário Ferreira dos Santos, na obra Pitágoras e o Tema do Número, a sociedade pitagórica continuou funcionando depois da morte de seu fundador, tendo desaparecido por ocasião do célebre massacre de Metaponto, depois da derrota da Liga Crotoniana. Anos antes, de acordo com Diógenes Laércio, Pitágoras teria elaborado em Crotona uma constituição para os italiotas e conquistado fama juntamente com seus discípulos, em número de aproximadamente 300, que tinham administrado da melhor forma possível a cidade-estado, de tal maneira que o governo havia sido, segundo observou Diógenes Laércio, uma aristocracia no verdadeiro sentido do termo, que com efeito significa governo dos melhores. As doutrinas filosóficas, religiosas e políticas de Pitágoras tiveram ampla difusão em toda a Itália meridional e em toda a Sicília. Aliás, segundo Cícero, os próprios romanos muito deveram, nos primeiros séculos da República, as ideias da chamada escola pitagórica. Muitos escritos foram atribuídos a Pitágoras, mas os que chegaram até nós, com seu nome, não são senão falsificações de épocas posteriores àquela de sua vida, e é bem possível, segundo Giovanni Reale e Dario Antiseri, que seus ensinamentos tenham sido total ou ao menos predominantemente orais. De acordo com Diógenes Laércio, Pitágoras teria escrito 3 livros e os 3 teriam se perdido. Tais obras se intitulavam ainda, segundo Diógenes Laércio, da educação, do Estado e da natureza. Consoante escreveu Aristóteles, abre aspas, Pitágoras, filho de Mnesarco, ocupou-se de matemática e de números. Mais tarde, porém, não se absteve de fazer milagres à maneira de Ferecides, fecha aspas. Tendo mencionado o nome de Ferecides ou Ferécides de Ciro, julgamos oportuno assinalar que este foi um filósofo e poeta considerado um dos 7 sábios da Grécia, autor de uma teogonia e defensor de ideias religiosas muito semelhantes às dos poetas órficos, a cujas doutrinas religiosas, aliás, o pitagorismo se relaciona estreitamente. Segundo alguns autores, incluindo Diógenes Laércio, Pitágoras teria sido, quando jovem, um dos discípulos de Ferecides. É bastante difícil, ou mesmo impossível, distinguir entre as doutrinas do chamado pitagorismo, os ensinamentos do próprio Pitágoras, daqueles de seus não poucos discípulos. A propósito, Aristóteles já se referia aos assim chamados pitagóricos, ou que se chamavam pitagóricos e que buscavam juntos a verdade e, portanto, não se distinguiam individualmente. Daí podermos dizer que não é possível falar do pensamento de Pitágoras, considerado individualmente, e sim do pensamento dos pitagóricos, ou como diria Aristóteles, dos assim chamados pitagóricos, considerados globalmente. Dos seus predecessores jônicos, herdaram
os denominados pitagóricos a problemática do princípio, mas a deslocaram sobre um novo e mais elevado plano. O princípio da realidade é para eles não um elemento físico, mas sim o número. Em outras palavras, para os pitagóricos, também chamados de itálicos, o número é a arche das coisas, sendo entendido não apenas no sentido quantitativo e matemático, mas também e sobretudo no sentido qualitativo, isto é, metafísico e religioso. Os ditos pitagóricos explicavam sua tese baseados no fato de que, de acordo com eles, todos os fenômenos mais significativos acontecem segundo uma regularidade exprimível com números, sendo o número, portanto, a causa de cada coisa e determinando a essência de tal coisa e uma relação com as demais coisas. Para sermos mais exatos, segundo os pitagóricos, não são os números enquanto números, o fundamento último do princípio da realidade, mas sim os elementos do número, isto é, o limite, princípio determinado e determinante, e o ilimitado, princípio indeterminado. Cada número é para ele síntese destes dois elementos, e nos números pares prevalece o ilimitado, enquanto nos ímpares prevalece o limite. Os pitagóricos consideravam o universo como um todo harmônico, isto é, como cosmos, termo que significa ordem, e tal cosmos derivaria dos números, sendo enquanto tal perfeitamente cognoscível também em suas partes. A despeito da escassez de meios de que dispunham, os pitagóricos foram responsáveis por avanços notáveis na área da astronomia, e para dar uma ideia da importância e novidade de suas posições nesse campo, basta lembrar que os pitagóricos já afirmavam o duplo movimento da Terra, assim como já afirmavam que a Terra não é o centro do universo. Ademais, segundo Diógenes Laércio, Pitágoras foi o primeiro a sustentar que a Terra é esférica. Já segundo Teofrasto, o primeiro a fazer tal afirmação teria sido Parmênides, e segundo Zenão de Eleia, teria sido o poeta Hesíodo. Os pitagóricos derivaram do orfismo tanto o conceito de metempsicose, isto é, a ideia de que a alma transmigraria a diferentes corpos, quanto o conceito de vida como expiação e purificação para que o homem possa retornar ao estado divino. No entanto, diversamente dos órficos, os chamados pitagóricos atribuíam a virtude catártica não a ritos e práticas, mas ao conhecimento e à ciência, isto é, a vida contemplativa, em grau supremo, chamada vida pitagórica, que elevaria o homem e o levaria à contemplação da verdade. Segundo Aristóteles escreveu no Protréptico, certa vez Pitágoras foi interrogado sobre qual seria o fim último do homem, e então respondeu que tal fim seria a contemplação do céu. Como notaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, os pitagóricos introduziram o conceito do reto agir humano como tornar-se seguidor de Deus, como viver em comunhão com a divindade e imitá-la. E foram os iniciadores da chamada
vida contemplativa, que vem a ser uma vida dedicada à ânsia da verdade e do bem por meio do conhecimento, que seria a mais alta purificação, ou seja, comunhão com o divino. Platão daria a tal tipo de vida a sua mais perfeita exposição nos diálogos Fédon, Gorgias e Teeteto. Como observou o padre Leonel Franca, os pitagóricos afirmavam que o homem deveria ser semelhante à divindade e que, para tanto, pregavam a prática da virtude, a harmonia resultante da subordinação da parte inferior à superior da natureza humana. E a Pitágoras cabe a iniciativa de ter orientado a filosofia grega para os problemas ético-religiosos, encarando-a não apenas como explicação da natureza, mas também como regra de vida, como meio de atingir a perfeição e a felicidade. Consoante escreveu Cícero, o filósofo de Samos e de Crotona, Pitágoras, afirmava que a mais pura espécie de homem é aquela que se eleva à contemplação das supremas belezas, e tal é a do filósofo, que não quer se dizer sábio, pois ninguém é sábio além de Deus, mas amante da sabedoria. Não podemos encerrar estas palavras sobre os pitagóricos sem antes assinalar que, como notou Jacques Maritain, os pitagóricos acreditavam que o ciclo dos períodos cósmicos traria eternamente, com longos intervalos, a volta de todas as coisas, que se reproduziriam identicamente nos mínimos detalhes. Com efeito, assim disse Eudemo a seus discípulos. Abre aspas. Segundo os pitagóricos, dia virá em que todos aqui estarão de novo reunidos, exatamente os mesmos, vós sentados a escutar-me, eu dissertando na vossa presença, como neste momento, com a varinha na mão. Fecha aspas. Esta ideia da eterna volta de todas as coisas seria mais tarde afirmada pelos estoicos e também por Nietzsche, que a tomou dos gregos e chamou de eterno retorno do mesmo, ou simplesmente eterno retorno. Eterno retorno, que é, em nosso sentir, um dos pontos centrais da filosofia de Nietzsche. E nisso concordamos com Heidegger e discordamos de Choran, que por sua vez discordava de Heidegger, por Heidegger ter colocado o eterno retorno como um ponto central da filosofia de Nietzsche. Também na Magna Grécia e no século VI, antes da vinda de Cristo, desenvolveu-se a chamada Escola de Eleia, cuja fundação alguns atribuem ao poeta e filósofo Xenófanes de Cólofon, ou Colofão, ou ainda Colofônio, como preferirem, enquanto outros entendem que Xenófanes seria um pensador independente, que possui alguma afinidade com os eleatas, isto é, com os membros da Escola de Eleia, mas que não pode ser considerado o fundador de tal escola. Nascido na cidade jônica de Colofão, por volta de 570 a.C., Xenófanes emigrou para a Magna Grécia com pouco mais de 20 anos de idade, na época em que os persas, contra os quais tinha lutado, dominaram a Jônia, e perambulou pelas terras do sul da Itália e da Sicília,
sem morada fixa até a idade de 92 anos, segundo ele próprio escreveu. Xenófanes, autor do poema Da Natureza, afirmou que o elemento terra é o princípio, embora não de todo o universo, e sim apenas do nosso planeta, e atacou duramente qualquer forma de antropomorfismo. O tema central por ele desenvolvido é constituído em particular por sua contundente crítica à concepção dos deuses que Homero e Hesíodo tinham fixado e que era a própria da religião pública e do homem grego em geral. Para ele, com efeito, seria um grave erro o antropomorfismo, isto é, atribuir aos deuses formas exteriores, características, comportamentos, pensamentos e paixões iguais ou análogas àquelas que são próprias dos homens. Como notaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, Xenófanes, com seu violento ataque ao antropomorfismo, contestou do modo mais radical não apenas a credibilidade dos deuses tradicionais da Hélade, mas também a de seus aclamados cantores. Os dois grandes vates sobre os quais os gregos tradicionalmente tinham se formado espiritualmente eram agora declarados porta-vozes de mentiras pelo filósofo poeta Xenófanes. Como, contudo, as categorias de que Xenófanes dispunha para criticar o antropomorfismo e a religião tradicional de seu povo, do povo grego, eram as categorias da filosofia da physis e da cosmologia jônica, é absolutamente compreensível que ele, depois de negar que Deus possa ser concebido com formas e atributos humanos, acabe afirmando que Deus é o cosmos, que é, abre aspas, um só Deus, suma entre os deuses e os homens, nem por figura, nem pensamento, semelhante aos homens. Um dos fragmentos da obra de Xenófanes que nos chegaram e que é bastante célebre é aquele em que o poeta e filósofo narra um suposto episódio da vida de Pitágoras, que, caso verdadeiro, demonstra que a doutrina da metempsicose ou transmigração das almas na escola pitagórica deve ser atribuída a seu próprio fundador. No fragmento em questão, afirma Xenófanes que uma vez, ao passar perto de um cãozinho que estava sendo espancado, Pitágoras teria se apiedado dele e dito o seguinte, abre aspas, para, não batas mais, pois é a alma de um amigo, reconhecia ao ouvir a sua voz, fecha aspas. Parmênides, filho de Pires, considerado por alguns discípulos de Xenófanes e seu continuador na escola de Eleia, e por outros o fundador de tal escola, nasceu por volta do ano 530 a.C. e faleceu em meados do século V, antes do início de nossa era. Um dos mais profundos filósofos pré-socráticos era natural da cidade de Eleia, na atual comuna de Achea, na província de Salerno, na região da Campânia, no sul da Itália. Segundo Diógenes Laércio, Parmênides era de família abastada e, de acordo com Euspesipo, teria elaborado diversas leis para seus concidadãos. Como Hesíodo, Xenófanes e Empédocles, Parmênides expôs sua doutrina filosófica em versos. De seu célebre poema Sobre a Natureza,
sobreviveram até a hora presente o prólogo, toda a primeira parte e alguns fragmentos da segunda parte. Uma bela tradução do que nos restou de tal obra foi feita pelo grande poeta cearense Gerardo Melo Mourão, um dos maiores vultos da primeira geração integralista, que foi a geração que militou nas fileiras da Ação Integralista Brasileira, AIB, e publicada em 1987, numa primorosa edição bilíngue, pelas edições GRD de Gumersindo Rocha Doria, que por sua vez é um dos maiores vultos da segunda geração integralista, que é a geração do Partido de Representação Popular, PRP, e do movimento Águia Branca, de que ele foi, aliás, presidente. Na introdução de seu poema, Parmênides avança pelo caminho da deusa e por ela levado num carro puxado por velozes éguas e guiado pelas filhas do sol, que afastam os véus que cobrem os seus rostos, conforme o carro, deixando as moradas da noite, se aproxima da luz. Depois de cruzar as portas dos caminhos da noite e do dia, guardados pela justiça, que a pedido das filhas do sol as abre, o poeta filósofo de Eleia encontra a deusa, que muito provavelmente simboliza a verdade e que o saúda e lhe diz que é necessário aprender a conhecer tudo, tanto o coração da bem redonda verdade, quanto as opiniões dos mortais que não têm certeza de nada. Segundo observou Julián Marías, na aludida passagem do poema de Parmênides, a metáfora dos véus designa a verdade, entendida na Hélade como um desvelar ou um descobrir. E na primeira parte do poema, a deusa fala de duas vias, ambas possíveis do ponto de vista da verdade. A via do que é e é impossível que não seja, do que é e é impossível que não seja, e a via do que não é, sendo esta a última impraticável, uma vez que o que não é não pode ser conhecido ou expresso. Na segunda parte do poema, por sua vez, a deusa fala a Parmênides sobre uma terceira via, que é a via da opinião ou das aparências, sobre a qual nada diremos, até porque os fragmentos desta parte do aludido poema são muito escassos para que possamos reconstituir o que nela sustenta a deusa. Num dos fragmentos desta parte, em que a deusa trata do ordenamento do mundo, tal como ele aparece, nos fala ela que os opostos devem ser compreendidos como incluídos na unidade superior do ser, sendo ambos ser e não nada. Para Parmênides, assim como para seus discípulos Zenão e Melisso, o princípio é o ser, fora do qual nada existe. Como frisaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, o grande princípio de Parmênides, que é o próprio princípio da verdade, é este. Abre aspas, o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo nenhum, fecha aspas. Consoante escreveu Heraldo Barbuí em Um Problema do Ser, abre aspas, Heráclito afirmando a perpétua mudança, o fluir incessante de todas as coisas do mundo incerto e transitório, fecha aspas, havia negado os princípios primeiros da inteligência, sustentando que o ser, ao mesmo tempo, é e não é. E refutando tal contradição, enunciou Parmênides o princípio de contradição, aceito depois, dentre outros, pelos escolásticos, e segundo o qual o que é, o que não é, não é. Para Parmênides, o ser é imóvel, eterno e imutável. Em seus dizeres, abre aspas, não há nem haverá coisa alguma fora do ser, pois o destino condenou a ser
inteiro e imóvel. Fecha aspas. Considerado o verdadeiro fundador do eleatismo e o primeiro metafísico do pensamento ocidental por Michele Federico Sciacca, e talvez o mais profundo metafísico entre os pré-socráticos pelo padre Leonel Franca, Parmênides foi bastante admirado por Sócrates, por Platão, que sobre ele escreveu o diálogo Parmênides ou das Ideias, e também por Aristóteles, enquanto outros autores, como Cícero e mais recentemente Balmes, consideraram um tanto grosseiro o seu pensamento. Nossa posição pessoal está mais próxima daquela dos primeiros pensadores mencionados do que daquela dos dois últimos, pois entendemos que, como afirmou Sócrates no diálogo platônico Teeteto, é de rara profundidade o pensamento de Parmênides. No há pouco aludido ensaio O Problema do Ser, Heraldo Barbuí, pouco depois de afirmar que em Parmênides encontramos, abre aspas, a primeira e mais acabada das concepções unívocas do ser, fecha aspas, salientou que a concepção unívoca do ser, tal como elaborada pelo poeta filósofo de Eleia, influiu de modo decisivo na posterior formação da ontologia das essências, em que grandes correntes do pensamento filosófico, a exemplo do platonismo, buscaram a verdadeira realidade por oposição ao mundo das existências, onde para tais correntes somente se encontraria a realidade aparente e ilusória. Com efeito, a realidade platônica não seria, como frisou Heraldo Barbuí, existência, mas sim essência, e o mundo em que nos movemos não é senão uma sombra, como nos diz o célebre mito platônico da caverna. Os dois principais discípulos de Parmênides foram Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Ambos nasceram entre fins do século VI e princípios do século V a.C., o primeiro em Eleia, na Magna Grécia, e o segundo na ilha grega de Samos, no Mar Egeu. As ideias de Parmênides suscitaram vivas polêmicas entre seus adversários. Em defesa do mestre, empenhou a agudeza de seu invulgar engenho e o método da dialética, o seu discípulo Zenão, que aliás foi, segundo Aristóteles, o criador da dialética, e de cujas cartas nos restaram alguns fragmentos. Apolodoro, em sua crônica, afirmou que Zenão era filho de Teleutágoras, mas foi adotado por Parmênides, e segundo Diógenes Laércio, o mesmo Zenão teria sido, além de discípulo, o amado Herômenos de Parmênides. Não sabemos qual o teor de tal relação, mas supomos que ela tenha correspondido a um amor puro e não carnal, a um amor do espírito e não do corpo, como aquele que seria enaltecido por Sócrates, Platão e Xenofonte, e que Sócrates, no banquete de Xenofonte, afirmava ser regido por Afrodite Urânia e Eros Celeste, e não por Afrodite e Eros Vulgares. De acordo com Diógenes Laércio, Zenão mostrou-se um homem nobilíssimo, quer como filósofo, quer como político. E sob todos os pontos de vista, seus livros refletem muita inteligência. Ao tratar das atividades políticas de Zenão de Eleia, o mesmo Diógenes Laércio afirmou que ele teria conspirado para depor um tirano, que segundo alguns seria Nearco, e conforme outros Diomedonte, mas foi capturado. Interrogado então a respeito de quais eram os seus cúmplices, teria ele denunciado os principais amigos e apoiadores do tirano, no intuito de isolá-lo por completo.
Depois teria dito ao tirano que desejava lhe fazer uma confidência ao pé do ouvido sobre alguns de seus cúmplices. E então lhe mordido a orelha e não largado até tombar mortalmente ferido. Como notou o mesmo Diógenes Laércio, existem diversas variantes desta história, tendo numa delas Zenão cortado a própria língua com os dentes e a cuspido na face do tirano. Segundo esta última versão, logo depois de tal episódio, os cidadãos teriam se rebelado e apedrejado o tirano. Como destacaram Giovanni Reale e Dario Antiseri, Zenão enfrentou de peito aberto as refutações dos adversários e as tentativas deste de ridicularizar seu mestre Parmênides. E o procedimento por ele adotado consistiu em fazer ver que as consequências dos argumentos apresentados para refutar Parmênides eram contraditórias e ridículas. Assim, Zenão descobriu a refutação da refutação, ou seja, a demonstração por absurdo, e mostrando o absurdo em que caíam as teses opostas ao eleatismo, estava defendendo o próprio eleatismo. Destarte, nas palavras de Giovanni Reale e Dario Antiseri, abre aspas, Zenão fundou o método dialético, usando-o com tal habilidade que maravilhou os antigos, fecha aspas. Este Zenão de que falamos não se confunde com Zenão de Cítio, fundador da escola estoica, que aliás nasceu um século depois da morte de Zenão de Eleia. É importante destacar que é Zenão de Eleia e não Zenão Geleia, como um colega meu de faculdade escreveu quando o professor deu uma aula sobre isso, né, sobre filosofia grega, né, na disciplina de história de filosofia do direito. Né. Escreveu lá Zenão Geleia. Também foi discípulo de Parmênides, como dissemos há pouco, Melisso de Samos, que além de filósofo, foi um político muito bem considerado por seus concidadãos e um comandante naval bastante admirado por seu valor. Valor de que deu a maior prova ao conduzir a frota de Samos à vitória contra a poderosa armada ateniense de Péricles no ano de 441 a.C. Segundo Diógenes Laércio, o fato de ser um seguidor de Parmênides não impediu Melisso de manter contato com Heráclito e de recomendá-lo aos efésios, que se obstinavam em negar o valor do filósofo do fogo e do devir. Em prosa clara e com rigor dedutivo, Melisso de Samos defendeu e sistematizou a doutrina de Parmênides, ao mesmo tempo em que buscou corrigi-la em alguns pontos. Uma das principais diferenças entre o seu pensamento e aquele de Parmênides reside no fato de que, enquanto este sustentava que o ser era limitado, Melisso defendia que ele era ilimitado. Portanto, para Melisso de Samos, o ser é imóvel, eterno, imutável e ilimitado.